Muito bom dia, muito bom dia. Estamos agora iniciando essa nova fase, Café com Saúde, todas as segundas, quartas e sextas. Então é importante que você saiba que eu vou fazer só por aqui, pelo Saúde Funcional Vida Plena, que aqui eu tenho uma melhor qualidade de som, qualidade dos slides, eu vou fazer um trabalho diferente. Então, se você estava lá no Instagram, venha para cá. Então, Café com Saúde é um programa que eu vou fazer, onde eu vou trazer, às segundas-feiras, toda a questão fisiológica, toda a questão, digamos assim, orgânica. Nas quartas-feiras, eu vou trazer as questões emocionais. Isso mesmo, do próprio órgão, da própria doença. E nas sextas-feiras, eu vou falar sobre as questões vibratórias ou magnéticas sobre essas questões. Bom dia, Maís, Isabel, bom dia. Então, eu deixei o recado lá no Instagram, o pessoal vai chegando, porque por aqui eu tenho uma condição que eu considero melhor para que a gente possa trazer uma informação melhor. Tudo bem? Então, vai compartilhando, vai avisando aí que estamos aqui ao vivo no Café com Saúde. Bom dia, bom dia. A nossa proposta, então, é fazer isso, ampliar o nível de percepção. Então, eu estava estudando, observando que olhar sobre só um ponto de vista sempre em qualquer nível da nossa vida, sempre está equivocado, né? Então, a gente precisa sempre ampliar as maneiras de observar a realidade. E, principalmente na área da saúde, se você fica restrito só à questão orgânica, você vai, né, no mínimo 25% só, né? Porque eu digo que as questões são físicas, né, orgânicas, mentais, emocionais e vibracionais, né? Então, o pessoal que me conhece já sabe. Tá bom o som aí, pessoal? A imagem não está distorcida, temos aí um novo estúdio aqui, bom dia. Coisas da doutora Joeli, olha que bonito essa aí, né? Esse novo lugar aqui que a gente vai fazer os nossos programas. Então, a parte do coração. Você conhece alguém que sofre do coração? Você sabia que as doenças cardiológicas são a maior causa de mortes no mundo? Isso mesmo. Você sabia que as doenças cardiológicas são a maior causa de mortes no mundo? E vou trazer para você as principais causas das doenças cardiológicas. Hoje vamos falar do ponto de vista físico, orgânico. Por isso que é importante você vai dando like, vai compartilhando. Você tem algum problema de coração? Você que está chegando. Você sente alguma coisa? Eu particularmente quero dizer para vocês, enquanto o pessoal vai chegando, que eu era jovem ainda, tinha 30 e poucos anos, e eu tinha uma cisma cardíaca. E é complicado, né? Quando você cisma, uma das questões mais neuróticas que tem é quando você acha que tem um problema cardíaco. Então, qualquer dorzinha no peito, qualquer sensação diferente, qualquer palpitação diferente, você já estressa muito. Você já desencadeia um nível de adrenalina muito grande. Então, eu cheguei a fazer cateterismo, pra vocês terem uma ideia. Cheguei a fazer cateterismo, eu tinha 32, 33 anos. Obrigado, Isabel. E eu cheguei a fazer cateterismo. Por quê? Porque eu tinha associado, eu tinha uma ansiedade muito grande, eu tinha uma sopro, isso mesmo, vamos conversar disso. Nós tínhamos um estresse muito grande, eu tinha na verdade, eu tinha um pânico mesmo, né? E com o pânico, eu tinha muitos sintomas cardiológicos. Muitos. Eu tinha palpitação, eu tinha falta de ar, eu tinha sensação de morte iminente. Eu ficava observando, fiquei anos sentindo minha pulsação, que a minha pulsação mudava completamente. E aí era um tal de fazer Holter. Holter é aquele exame que você faz, você fica 24 horas com o aparelho ali, fazendo, né, todo um trabalho de avaliação do ritmo cardíaco. Nossa, fiz vários Holters, muitos Holters. E era interessante porque quando... Bom dia, Rô, tudo bem? Irmã querida. Quando eu tinha as palpitações, quando eu punho o Holter, não acontecia nada. Era muito engraçado.
Porque eu sabia, eu sentia, eu falei, agora eu estou com uma arritmia, estou com uma extracistolia agora, eu sabia. E aí eu fazia o Holter. E quando eu fazia o Holter não aparecia nada. Quer dizer, era para me deixar mesmo desmoralizado, né, frente aos colegas, frente ao colega que eu ia procurar, etc. E tal. Por quê? Porque eu tinha vários sintomas, chegava em desespero no hospital, estou infartando, estou passando mal. Aí fazia os exames e não acontecia nada. Então é muito, muito interessante quando você tem esse tipo de situação, porque eu fazia o Holter. Então, quantas pessoas fazem exames, primeira dica, quantas pessoas fazem exames e os exames não acusam nada, mas a pessoa sente. Então, é importante saber que quando você tem uma alteração de palpitação, alguma outra alteração, isso não está te cabendo, muitas vezes, o exame não vai aparecer. E se o exame não aparece, você acaba ficando com uma sensação de, nossa, você é sugestionado, nossa, você está inventando coisas. Então eu digo para você, que sente as coisas, você realmente sente as coisas. Porém, os exames não acusam. E por quê? Na sexta-feira, eu vou dizer para você, por que quando eu tinha minhas palpitações, minhas arritmias, que eu constatava, com o médico eu sabia que eu estava com arritmia, não apareciam nos exames. Na sexta-feira eu vou dizer para você por quê, qual é a minha hipótese, a minha teoria e por que acontecia isso. Tá? Então, hoje nós vamos falar sobre as principais doenças cardiológicas. Então, Café com Saúde, a partir de agora, segundas, quartas e sextas-feiras, 8-1. Lembra? 8-1. O que é 8-1? 8 e 1. Vamos começar falando, então, vou colocar aqui. Ó. Então, eu tenho aqui como por slide, você pode estar assistindo agora, você aqui pelo YouTube. Parte 1, fisiológicas. Vamos lá. Então, quais são as principais doenças do coração? Doença arterial coronariana, são as coronárias. Aquele, todo mundo tem pânico das coronárias. O infarto do miocárdio, que pode falar infarto ou infarté. Infartou ou infarté. Ou ou infartou. Angina do peito, arritmia cardíaca e insuficiência cardíaca. Então, nós vamos falar sobre estas doenças para você ir percebendo. Algumas, claro que não vou esgotar o assunto, imagina, mas eu vou passar o que eu sinto que é o mais amplo, que é mais importante. Bom dia, Maria Perpétuo, desejo excelente semana para todos vocês. Então, vamos lá. Doença arterial coronariana. Vamos começar vamos começar pelo infarto. O que é infarto? Quando você tem um infarto do miocárdio, uma parte do músculo cardíaco, ela morre. Então, por que morre? Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que você tem uma terra, e essa terra ela tem uma irrigação. Você tem uns canais de irrigação para deixar lá a terra irrigada para você plantar as coisas. E, de repente, seca essa irrigação. Aquela região, aquela terra, ela não vai ter mais água, as plantas ali vão morrer. Então, o que irriga... Então, o pai teve que colocar no nada marca-passo. Isso aí, Fernando. Então, marca-passo é por causa da arritmia cardíaca. Vamos falar isso. Então, a irrigação do coração é feita pelas artérias, que são chamadas artérias coronarianas. Coronarianas. As artérias coronarianas é que fazem, elas podem obstruir, e quando elas obstruem completamente, ou tem um espasmo. Presta atenção, vou por aqui. Ou você vai obstruindo, eu vou explicar, ou tem um espasmo. O infarto agudo, onde a pessoa tem um infarto fulminante, muitas vezes não é por entupimento, porque o entupimento vai dando sintomas. O infarto fulminante é quando tem um espasmo. O que acontece? A artéria fecha. Ela fecha de repente. Por que ela fecha de repente, Rubens? Por quê? Quarta-feira eu vou explicar. Quarta-feira você vai entender. Imagine que um paciente meu, ele estava indo fazer uma coisa muito séria para ele estava fazendo uma coisa muito grave, que eu vou falar na quarta-feira, e ao caminho de fazer aquilo que ele tinha que fazer, que ele estava sendo obrigado a fazer, ele começou a sentir mal, e ele foi para o hospital. Eu avisei lá, Cris, que é por aqui eu vou conseguir fazer de outra qualidade. E chegou no hospital e estava na dúvida, infartava ou não infartava. Ele tomou uma medicação no hospital
para acalmá-lo. E essa medicação fez ele infartar. Quarta-feira eu vou explicar exatamente isso aí. Tá? Então, as coronárias, elas são as responsáveis por irrigar. Você pode ter um infarto quando você vai obstruindo ou quando tem um espasmo. Então, se você conhece alguém que teve um infarto fulminante não foi uma obstrução, dificilmente obstrução, mas sim um espasmo. O infarto que não é fulminante é aquele que vai obstruindo. Embora eu atendi um paciente há um tempo atrás que foi, digamos assim, mandado embora por um grande hospital cardiológico aqui em São Paulo, porque eles fizeram o cateterismo. O que é o cateterismo? O cateterismo, você põe uma infusão, né, com um contraste lá no coração e que ele vai olhando as artérias, as coronárias. Bom dia, Bruna. E o que aconteceu? Eles falaram, você é um fantasma. Só faltava falar para isso. Porque ele estava com 100% das artérias coronarianas obstruídas. Presta atenção. Ele estava com 100% das artérias coronarianas obstruídas, segundo a informação. E como eles não tinham o que fazer para ele, eles mandaram embora para ele morrer em casa. Quer dizer, olha que absurdo, depois que eu falo, olha que absurdo o nosso sistema de saúde. Se não encaixar dentro do padrão deles, manda embora. Não, você não está dentro da nossa caixinha aqui, não temos o que fazer com você. É um cara para avaliar, para investigar. Como que o cara tem 100% das artérias obstruídas e não morreu? É óbvio que o coração, é óbvio que o organismo tem uma inteligência. O organismo encontrou novos mecanismos de irrigar o músculo cardíaco. Era suficiente? Não, ele não se sentia bem, mas não tinha infartado, não tinha morrido. A gente trabalhou com ele as questões fisiológicas mesmo, tem vários tratamentos que ajudam, entre aspas, a ajudar a acelerar a desobstrução das artérias, não só coronarianas. E aí ele melhorou muito, mas a gente teve que olhar para ele e falar, como assim? Né? Então, infarto no miocárdio é morte por parte do músculo cardíaco. Por quê? Porque entupiu a artéria coronariana e aquela região, que são várias artérias coronarianas, aquela região que entupiu, se for um lugar muito grande, o coração todo para. Se for um lugar menor, você tem dor tal, e você pode fazer alguma coisa. Então, o infarto é a primeira coisa. Aí, doença arterial coronariana. Claro, antes do infarto vem a doença arterial coronariana, que é o estreitamento. Estou mostrando aqui para vocês o que vai formando, né, umas placas aqui. Mas por que forma essas placas, né, que o pessoal chama de aterosclerose? Esclerose é entupimento, esclerose das artérias, aterosclerose. Por quê? Então, vários os motivos. Um deles que todo mundo fala é o colesterol. Nós vamos conversar um pouco aqui quando é que o colesterol faz esse tipo de obstrução e por que faz. Muito bom dia, Vera, muito bom dia. Então, vão dando like, vão compartilhando, porque nós estamos no Café com Saúde e nós vamos fazer programas de doenças. Hoje, essa semana é do coração. O nervoso, a raiva contribui para o infarto. Claro, o aspecto emocional contribui, mas não é bem o nervoso, a raiva. Eu vou trazer na quarta-feira quais os principais motivos emocionais que podem levar ao infarto. Tá? Então, a doença arterial coronariana é uma doença que vai obstruindo as artérias. E tem gente que tem aí, como eu falei, elas estão obstruídas, mas a pessoa vive normal, porque o corpo é muito inteligente. O corpo é muito inteligente e ele vai aumentando, buscando novos caminhos. A angina é provocada, então a angina seria uma situação anterior ao infarto. Por quê? Porque aquela região do coração que não está sendo bem oxigenada, não está sendo bem nutrida pela coronária, que é a arteríola lá do coração, aquela região diminui. Então, aquela parte do coração não recebe oxigênio e sangue suficiente, nutriente. Então, ela sofre. E como é que sofre? Se chama angina. Angina de peito. Porque tem a angina de garganta, que é a dor de garganta. O pessoal fala angina, confunde. Então, angina de peito. Eu não gosto de falar os sintomas. Por quê? Porque eu sou sugestionável. Não sei se você, eu sou sugestionável. Então, se pegam totalmente o sintoma, especificamente como é tudo, a chance de eu sentir aquilo é maior. Então, eu não costumo dizer para a pessoa, como é que é a angina? Eu não sei.
Se passar mal, você vai para o hospital, eles vão ver se é angina ou não. Por quê? Porque não somos sugestionáveis. Então, se eu fico pensando, é assim, 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 eu encaixo aquilo lá, numa hora que eu não estou muito bem, eu começo a encaixar. Então, dica para você, não é interessante que você fique procurando na internet sintomas de doenças, porque nós somos sugestionáveis. E aí você vai acabar se sugestionando, e a sugestão também agrega energia, trazendo aí, podendo trazer dificuldades. Então, vamos lá. Então, angina do peito é uma dor, geralmente é uma dor que fica no peito, que pode irradiar para o braço esquerdo, para o queixo, para as costas. Então, é muito variável, não dá para você ter certeza. Quando você tem uma suspeita que a angina, aí é hospital direto, pronto-socorro para observar. A arritmia cardíaca, ritmo, arritmo. Então, arritmia cardíaca, existem várias arritmias cardíacas, várias. Lembro agora de um paciente que me procurou, que ele tratava com arritmia cardíaca há uns 1 ano, 2 anos, jovem, e ele então tratava com um ritmologista de um grande hospital do coração, quer dizer, um super especialista em ritmo. Mudava o remédio, e quando ele me procurou, falou, não sou cardiologista, não vou tratar teu coração, você continua lá com ele, não vou me meter, eu vou tratar você, não vou tratar teu coração. O que eu fiz para o paciente? Eu tirei o glúten dele, anote aí, eu tirei o glúten dele, o leite, pedi para diminuir o açúcar, ele emagreceu 4 quilos num mês e o coração voltou ao ritmo normal. Ele parou de comer glúten, a arritmia cardíaca dele sumiu. E até ele disse que eu fui lá no médico e falou, pô, estou 1 ano aqui contigo, você dá um remédio, dá outro. Eu fui lá. No médico desses de ortomolecular que vocês não confiam, não gostam, que vocês falam mal. O médico da periferia, eu brinco, né? Tatuapé, periferia. Ele me fez uma dieta, me deu nutrientes, sumiu minha arritmia. Como que é isso? Quer dizer, o cara deve ter ficado um cara de tacho. Né? Ele devia apenas perguntar, bom, e por quê? O que ele fez? Né? Ele tirou o glúten? Como? O glúten pode causar arritmia cardíaca? Pode. O glúten, por intolerância alimentar, pode. Então, tem pessoas que comem alguma coisa e já começam a ter palpitações. Isso mostra o quê? Uma intolerância. É um tipo de alergia alimentar que dá no coração. Tá bom? Então, se você nunca viu isso, eu estou te mostrando isso aí. Tá? A arritmia cardíaca. Tem vários tipos de arritmia cardíaca. Como é que você faz a avaliação? Faz o tal do Holter, o eletrocardiograma e o Holter. O Holter é um eletrocardiograma 24 horas. Fica lá o tempo todo com você, te perturbando. E a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é mais pessoas de mais idade ou pessoas que têm miocardiopatia. O que é miocárdio? Miocárdio é um músculo do coração, chama miocárdio. Miocardiopatia, a doença do miocárdio. Por que muitas pessoas hoje em dia, depois de uma certa picadinha, começam a desenvolver a miocardiopatia numa idade nova? Crianças, jovens, podendo parar. Por quê? Porque houve ali uma reação para essas pessoas, e não são poucas, que atingiu o miocárdio. E aí, quando você atinge o miocárdio, é complicado. Então, eu vou passar para você uma das principais... o que você pode fazer com a miocardiopatia? Mas, geralmente, são pessoas idosas. Existe uma miocardiopatia muito importante, que é o do Chagas, doença do barbeiro, que quando ataca o coração vai ficando muito flácido, muito flácido. Aí tem uma história muito interessante de um médico que estava num hospital relativamente pequeno, numa cidade pequena, mas ele tinha lá a condição de fazer cirurgia cardíaca. E o paciente estava lá com o coração muito mal, ele falou, vamos abrir para ver. O que ele percebeu? O coração é uma bomba. Então tinha uma parte do coração que estava totalmente morta, ela não tinha mais força, como se tivesse, não conseguia bater, e ele não conseguia fazer nada. Ele olhou para aquilo, e provavelmente ele teve uma intuição, ele falou, tudo bem, essa parte está aqui, o resto do coração está bom. O que ele fez? Olha o absurdo que ele fez. E ele só fez porque ele estava num hospital pequeno na periferia, que não tinha ninguém lá perturbando ele. Então ele foi intuído. Veja, às vezes a gente precisa estar em um lugar que a gente vai ser intuído de uma solução que não tem ninguém perguntando. Isso não pode, está contra a lei. Ele cortou. Ele cortou aquela parte do coração, que era uma carne, né, que tinha estragado, e amarrou o resto. O coração ficou bom. Claro, ele diminuiu o coração, mas aquela parte não estava funcionando. E o homem ficou bom. E aí, claro, isso virou uma técnica. Só que ele só conseguiu fazer isso porque ele estava num hospital, numa cidade do interior. Se ele estivesse num grande hospital, onde tinha todo professor, doutor, tudo olhando lá, não pode fazer nada. Aí é transplante, não sei o que faz. Mas lá
ele teve a intuição. Então, será que a intuição às vezes vem em lugares que não tem tanta regra, não tem tanta gente perturbando a gente para saber isso pode ou não pode? Quais as principais causas da doença cardiovascular? DCV, colesterol. É questionável. Quando é que o colesterol tem problema que vai... Claro, eles pegaram as artérias e observaram que nas artérias tinham lá aqueles entupimentos. Tiraram um pedacinho e falaram, colesterol. E por que houve ali? O colesterol é o nosso bombeiro do corpo. Anote aí. O colesterol é o nosso bombeiro do corpo. Porque se não tiver o bombeiro do corpo, você pode ter rompimento das artérias. O colesterol vai lá e tampa. Ele vai tampando. Ele vai, é borracheiro, ele vai tampando. Só que se você continuar machucando a artéria, ele vai entupindo, ele vai tampando, aí vai obstruindo. O que machuca a artéria? Rubens, o que machuca a artéria? Porque o colesterol tem lá e tem que fazer o tampamento. O que machuca a artéria é a inflamação. E o que é inflamação? É açúcar, triglicérides. Então, o triglicérides, o açúcar, irrita as nossas artérias, e o colesterol, para não deixar estourar, vai lá e tampa. E por causa disso, então, a gente trabalha com a questão do colesterol, só faz aquilo quando tem um processo de oxidação, de enferrujamento. Se você não tiver oxidação, tiver enferrujamento, o colesterol não precisa ficar entupindo. Então, ele está salvando. O colesterol, ele faz um salvamento. Então, se você quiser saber se o teu colesterol está com problema, anote aí, um cálculo importante, mais importante. Você anote o teu triglicérides. Triglicérides, pega o número do triglicérides e divide pelo tal bom colesterol. Todos são bons. Bom colesterol, que chama HDL. Divide. Esse número, anote. Para a mulher, é até 2,5. Para homem, até 3,5. E aí, claro, vai aumentando o risco. Tá 3. É um risco? Não. Se der 10, o risco vai aumentando. Então, o risco vai aumentando à medida que essa conta vai dando alto. Observe que é uma conta que é triglicérides dividido por HDL. Então, mais importante é o triglicérides. Você pode ter um HDL bom e o triglicérides baixo, tudo bem. O triglicérides muito alto pode ter um colesterol baixo. O colesterol meu está 160, mas quanto é o triglicérides? Está 300. Você está com problema, amigo, porque você está oxidando pouco o colesterol. Por isso que pessoas com colesterol... A maior parte dos infartados tem um colesterol normal. Mais de 50% colesterol normal. Hipertensão. Um dia nós vamos falar sobre hipertensão. Só. Tabagismo, o diabetes, sedentarismo. Então, sedentarismo é importante, porque é um músculo. Do mesmo jeito que você vai fazer musculação, precisa fazer a musculação do coração. A musculação do coração é andar, principalmente andar. Tá? Obesidade, claro, você vai ter um processo inflamatório muito grande. Idade, eu desconfio que não, hoje em dia, porque se você tratar as outras coisas, a idade não vai ser tão importante. E o estresse? O estresse nós vamos falar quarta-feira, que tipo de estresse você vai ter problemas de infarto. E aí anote aí, vamos lá. O Dr. Sinatra, ele era um estudioso, cardiologista, fantástico. Ele foi ao encontro de pessoas que estavam nos Estados Unidos, não é o cantor, é um cardiologista. Pessoas que precisavam fazer transplante cardíaco. Anote aí. Precisavam fazer transplante cardíaco. E ele proporcionou, falou, bom, além da dieta, né, além de parar de fumar, controlar a diabetes, ele falou, eu vou passar para vocês uma suplementação, uma nutrição, uma suplementação, aonde? Que teria esses 4 componentes. Então, o protocolo de Sinatra são 4 componentes. Coenzima Q10, que aí deixa de lado assim, quem usa remédio de colesterol, as estatinas, é obrigatório usar coenzima Q10, senão você não tem, você joga fora, as estatinas jogam fora do corpo a coenzima Q10, causando fraqueza muscular. Olha só, estatina causa fraqueza muscular. O coração é músculo, tá? Então vamos lá. Coenzima Q10, L-carnitina. L-carnitina é um aminoácido que vem da carne, importantíssimo. Magnésio e a derribose, ou a maltodestrina, são açúcares bons. Por quê? Você põe a carnitina, que dá uma super energia. Você põe o magnésio, que 300 funções. Você põe coenzima Q10, que é um nutriente fundamental. E você põe um açúcar especial. Não é açúcar, não é um açúcar, não é união, é outro.
esse protocolo fantástico, que tenha melhorado as pessoas. Então, se você conhece alguém que tem insuficiência cardíaca, que tem arritmia, que tem palpitação, que tem um monte de coisa, use essa suplementação. Você vai encontrar em muitos lugares. A farmácia da Joeli tem algumas coisas nesse sentido também, mas aí é bom você conversar com o teu... Infelizmente, eu digo infelizmente, os colegas cardiologistas não utilizam isso aqui. Eu uso praticamente para todos os meus pacientes. Por quê? Porque isso aqui vai dar energia, e principalmente nos músculos do corpo. Tem idosos que não fazem exercício, não fazem nada. Eu dou a protocolo Sinatra, eles começam a melhorar. Então, eu estou falando de nutrição. É um nutriente que eu estou dando, não estou dando remédio, estou dando nutriente. Estou orientando que você precisa ter nutrição. E magnésio. Magnésio tem tanta coisa. Produção de energia, síntese de proteínas, contração muscular, função nervosa, saúde óssea, melhora a pressão arterial. Quantas pessoas eu falo, sabe pressão alta, eu vou te dar magnésio, pode continuar o remédio. Daqui a pouco eu digo, eu estou tendo tontura, estou tendo fraqueza. Quanto está a pressão? Está baixando. Então você não precisa mais tomar o medicamento que você está tomando. Eu não tiro nada, mas falo do seu cardiologista, ele vai tirando. Por quê? Magnésio. Reduz risco de diabetes, prevenção de enxaqueca, melhora do humor e mais 300 funções. Tá? E eu quero trazer para você, importante, quais são os alimentos ricos em magnésio? Vai ficar gravada a aula, mas se você quiser agora fotografar, olha aí, vegetais verdes escuros, nozes e sementes, grãos integrais, feijão e lentilha, abacate é bom, tem gordura, banana, chocolate amargo, tá? Olha só. Só que mesmo esses alimentos ricos em magnésio, no Brasil eles são pobres em magnésio. Vou repetir. Mesmo os alimentos ricos em magnésio, no Brasil, são pobres em magnésio, porque nós não temos o solo específico para esse tipo de nutriente. Qual é? É um solo vulcânico. Então, eu estou fazendo uma petição aqui, se quiser assinar, a gente troca Brasília por 2 vulcões. Põe 2 vulcões em Brasília e tira o que tem lá. Quem sabe a gente vai ter melhoria no Brasil. Mesmo que seja um vulcão. Já pensou um vulcão em Brasília liberando um solo vulcânico e bastante magnésio para a gente? Ia melhorar o coração de todo mundo. E Brasília piora o coração da gente, mas tudo bem. Não vamos entrar nesse assunto. E aí, claro, deficiência de magnésio. Olha lá. Fadiga, fraqueza, câimbras nas pernas, insônia, ansiedade, arritmia cardíaca. A dieta pobre de magnésio pode ser alguns medicamentos e é pobre mesmo. Tem que suplementar magnésio. E eu vou trazer rapidamente aqui os tipos de magnésio. Tá? Quanto que você precisa tomar? De 400 a 420 para homem, de 300 a 320 para mulher. Então é mais ou menos o que a gente costuma usar. Gostou da troca, Wander? Então, vamos ver, quem sabe Deus ajuda e levantam bem ali no meio daqueles 2 negócios lá, levanta um vulcão. Já pensou? Nossa, ia melhorar o coração de muita gente. Vamos lá. Então, tipos de magnésio. Magnésio quelado, que é ligado a um aminoácido, tá? Ele tem uma absorção melhor, tem 90% a 95% de absorção. Melhora a absorção de outros minerais, recuperação muscular, saúde vascular. Então, esse é o que mais a gente usa pelo custo-benefício. Mas tem também o dimalato, que ele reduz dor, reduz inflamação. Também produz energia, então a gente usa o dimalato quando a gente quer também melhorar um pouco a dor, a gente faz uma associação. Hoje tem um blend aí de vários tipos. Trata muito fibromialgia. Fibromialgia não é doença, pessoal, desculpa falar, tá? Fibromialgia é um nome, fibromialgia, dor muscular. Por isso que o magnésio ajuda. Fadiga crônica ajuda também. Treonato, vai ficar a aula, depois você vai parando e vai fotografando, volta a aula. Esse é o ácido treônico, ele melhora a absorção no cérebro. Treonato, então, melhora aprendizado, função cognitiva, ajuda no Alzheimer, nas doenças neurodegenerativas. Então, o treonato, ligado a esse ácido aqui, melhora a parte neurológica. O taurato, ele tem a ver com a saúde cardiovascular, melhora a pressão, diabetes, ligado com a taurina. A taurina é um aminoácido ansiolítico também, né? Então, muitas vezes a gente dá o magnésio taurato para ajudar um pouco mais na ansiedade. Lembrando que a gente pode fazer um pool deles. E o cloreto. O cloreto, ele tem também uma função, mas ele é muito mais laxativo e a absorção é 30%, né? Que é o que vocês conhecem, que é o pozinho que joga na água e tal, que é muito bom pelo custo. O custo dele é muito barato, então compensa muitas vezes utilizar o cloreto de magnésio. E o citrato.
que é o ácido cítrico, melhora então a absorção na parte gástrica. Tem gente que tem um incômodo de absorver, principalmente o citrato, principalmente o anterior, que é o cloreto, né? Esse também irrita muito a parte digestiva. Melhora a constipação intestinal, pode ser prevenido com enxaqueca também. Então a gente utiliza de acordo com o quadro clínico, tá bom? Então, se você gostou da aula, compartilhe, dê likes, porque hoje nós fizemos um resumo, né, das doenças cardiovasculares, demos uma orientação, arritmias você muda a dieta, tá? E hipertensão, todas as doenças podem ser muito ajudadas com o protocolo Sinatra e com o magnésio. Se você gostou, compartilhe, que nós vamos estar aqui segundas, quartas e sextas-feiras, trazendo o Café com Saúde, que é uma proposta de falar sobre a parte saúde física. Na quarta-feira vamos falar sobre as emoções que atingem o coração. Já divulga, imperdível. As emoções que atingem o coração. Tá? E na sexta-feira, as questões vibratórias. O que é esse coração? O que é isso? O que é o magnetismo do coração? O que é? Uma coisa espetacular que a gente vai fazer. Então, se você tem perguntas, dúvidas, entra aí no nosso site, entra aí no nosso canal, Saúde Funcional Vida Plena, deixe sua indagação, sua dúvida, e do que você gostaria que eu falasse. Eu vou escolher, cada semana, um assunto, e vou mergulhar na parte orgânica, na parte emocional e na parte magnética, tá bom? Fiquem com Deus. Então, vou pedir agora que a sua semana seja abençoada. Pedir agora para que você sintonize com a espiritualidade que está ao seu redor aí, com certeza. Então, sintonize, como eu estou sentindo agora, a presença desses amigos espirituais, onde a gente já fez a sintonia hoje, a gratidão pelo que a gente está vivendo, não importa o que for, pegue os aspectos positivos da tua vida e agradeça. Agradeça todas as oportunidades de crescimento que você está tendo, que você está aqui para crescer. Tá? Lembrando que nós temos a nossa imersão, que é o MCFE, que é Método de Conexão com o Futuro Extraordinário, que você vai no meu Instagram lá, @rubens.cascapeira.jr, que tem lá o link, ou você entra em contato no 2296-0132, vou deixar aqui o telefone para você entrar em contato, para você saber sobre o MCFE. Vai ser 30 de março, as pessoas já estão dando os feedbacks, você vai poder estar com a gente um sábado inteiro, imergindo, fazendo transformações, o pessoal já está fazendo, a gente fez uma mudança completamente nisso. E aí, a gente também tem a Onda do Bem, que é um curso online sobre ansiedade, que a gente vai falar bastante a semana que vem. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, fiquem com Deus, excelente semana. Até quarta-feira, ou até qualquer momento extraordinário, trazendo algum tipo de informação. Muito obrigado.